E aí galera, vocês estão boazinhos? Estamos de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto histórico que chegou ao fim há mais de 25 anos, mas que deixou muitas marcas que permanecem vivas até hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Apartheid, a política de segregação racial que vigorou na África do Sul durante 46 anos. Mas para falar do Apartheid é importante voltar no tempo e entender o surgimento da África do Sul como nação. A África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano e assim como todos os países na África e na América, a África do Sul também foi invadida e colonizada pelos europeus. Acontece que a segregação racial na África do Sul não começou com o Apartheid. Na real, ela começou no século XVII, desde o primeiro momento em que os europeus pisaram na região. Os holandeses chegaram no território onde hoje é a África do Sul por volta de 1650. Um tempo mais tarde, já no século XIX, a região foi tomada pela Inglaterra e a partir daí o território passou a ser todo ocupado. A sociedade sul-africana com descendência europeia surgiu mediante o massacre dos povos nativos e fundada na opressão racial. O sistema colonial britânico adotava práticas racistas que serviram como base para o que mais tarde viria a se tornar o Apartheid. Ainda no século XIX, sob dominação dos ingleses, já havia um controle de circulação das pessoas pretas. Pessoas pretas e de outras etnias não podiam circular sem um passe, ou seja, era necessária uma permissão para que eles pudessem circular livremente. Em 1910, uma constituição criou a União Sul-Africana, unificando o território que era administrado pela Inglaterra e também algumas pequenas repúblicas que existiam na região. Nessa nova era de dominação dos britânicos, todo o controle do país foi dado aos brancos, mesmo eles sendo minoria da população. Esse conceito de nação com uma cultura unificada foi um dos pilares do Apartheid que legitimou essa ideia restritiva que excluía os povos nativos da região. Em 1931, a África do Sul se tornou independente, mas foi só 30 anos depois, em 1961, que o país de fato se tornou uma república e cortou os laços com a Inglaterra. Essa decisão foi tomada num referendo onde somente pessoas brancas podiam votar, afinal o Apartheid já estava em vigor no país desde 1948. Pois bem, chegamos então ao ponto central desse vídeo, a oficialização do Apartheid como política de segregação. Em 1948, o Partido Nacional venceu as eleições na África do Sul utilizando o slogan Apartheid. A palavra Apartheid é uma palavra do idioma africanês que significa separação, ou seja, ainda na campanha eleitoral, o partido que estava prestes a governar o país deixava claro seu intuito de aprofundar ainda mais a política de segregação racial na África do Sul. Mas como esse partido conseguiu se eleger em um país de maioria negra? Bom, como eu falei anteriormente, as pessoas pretas e de outras etnias não tinham direito ao voto, ou seja, ficou fácil para a minoria branca chegar ao poder e colocar o Apartheid em prática. Lembrando que essa foi apenas a oficialização dessa política, porque o processo de segregação racial na África do Sul começou séculos antes, quando os europeus pisaram na região. A legislação referente ao Apartheid deixava muito claro as restrições às pessoas pretas e de outras etnias, sempre com o intuito de favorecer a minoria branca do país. Essa lei se baseava numa ideia de pureza racial e cultural, porque os brancos julgavam-se superiores e achavam que deveriam viver separados dos pretos. Pessoas pretas e de outras etnias não tinham direito à posse de terra, não podiam circular nos mesmos locais que os brancos, não tinham direito ao voto, tampouco se candidatar a cargos públicos e também não podiam circular livremente pelo país. Tudo era separado, cidade, bairros, escolas e até banheiros. Brancos e pretos simplesmente não podiam conviver no mesmo espaço. Esse sistema garantiu às pessoas brancas o poder político, econômico e militar do país, impedindo a ascensão de pessoas pretas e de outras etnias. Em 1960, uma manifestação pacífica matou 69 pessoas pretas. Esse episódio de violência desnecessária despertou ainda mais a ira das pessoas pretas, que passaram a ver na violência como uma ferramenta necessária de resistência, uma vez que a luta pacífica contra o Apartheid era uma luta em vão. Alguns anos mais tarde, em 76, aconteceu um outro episódio violento que ficou conhecido como o Levante de Soweto, onde dezenas de pessoas foram mortas em uma manifestação pacífica. O Congresso Nacional Africano era a principal organização de combate ao Apartheid. Nelson Mandela fazia parte da organização e acabou assumindo o controle dela. Mandela foi preso em 19
1964, acusado de traição e sabotagem, condenado à prisão perpétua. É impossível falar do apartheid sem falar de Nelson Mandela, afinal ele foi o principal líder da luta contra o sistema de segregação. Mandela foi uma exceção em meio à população preta daquela época, afinal ele teve a oportunidade de frequentar boas escolas e também a universidade. Mandela passou 27 anos da sua vida preso, mas mesmo dentro da prisão, ele conseguiu manter a sua posição de liderança do movimento contra o apartheid. Enquanto ainda estava preso, o governo sul-africano quis libertá-lo com a condição de que ele nunca mais se envolvesse em nenhum movimento político, mas ele acabou recusando a proposta e só deixou a prisão em 1990. Mas como um regime de segregação racial como o apartheid sobreviveu durante 46 anos em pleno século XX? O capital estrangeiro é um dos motivos que explica a longevidade do apartheid, afinal a mão de obra na África do Sul era relativamente barata, o que atraía muitos investimentos estrangeiros. Além disso, a economia da África do Sul também dava sinais positivos durante o apartheid, o que foi determinante para conseguir manter esse sistema de pé. Entretanto, a partir da década de 80, a África do Sul começou a demonstrar um declínio econômico que se agravou diante ao boicote internacional que tinha o intuito de pressionar o país pelo fim do apartheid. O embargo econômico internacional foi determinante para o fim do apartheid, uma vez que a África do Sul se viu isolada e impedida de comercializar com o mundo. Logo, o país não tinha mais dinheiro para sobreviver. A situação política na África do Sul só começou a mudar no meio da década de 80 e em 1989 chegou ao poder o presidente Frederick Klerk, que deu um rumo novo ao país. Ele legalizou os partidos políticos que haviam sido banidos do país e também libertou Nelson Mandela e outros presos políticos. Frederick Klerk e Nelson Mandela ganharam o Nobel da Paz em 1993 e no ano seguinte, 94, o apartheid finalmente chegou ao fim. Ainda no mesmo ano, 94, Nelson Mandela concorreu e venceu as eleições presidenciais, sendo essa a primeira eleição onde as pessoas pretas puderam votar. Em 1996, o presidente Mandela aprovou uma nova Constituição que passou a valer já no ano seguinte. A nova Constituição promoveu, entre outras medidas, inúmeras reformas sociais, além de garantir a democracia no país, o direito ao voto, liberdade de expressão e também o reconhecimento de 10 línguas nativas como oficiais. A África do Sul é hoje uma das 3 maiores economias do continente africano e participa de grupos importantes como o G20 e o BRICS. O governo se esforça para tentar unir o país, que foi dividido durante mais de 40 anos, mas o fato é que um sistema com tanta repressão e segregação não teve um fim tão simples assim. As marcas do apartheid ainda são muito visíveis na sociedade sul-africana, mesmo após mais de 25 anos do seu fim. Cerca de 25% das pessoas na África do Sul não têm emprego, ou seja, 1/4 da população é desempregada e a desigualdade social no país é brutal, que coloca a África do Sul como um dos países com a maior concentração de renda do mundo. A relação entre brancos e pretos também não é muito pacífica, uma vez que as pessoas brancas ainda desfrutam de uma melhor qualidade de vida, enquanto boa parte das pessoas pretas alimentam um certo sentimento de vingança depois de tantos anos de repressão. E mesmo após o fim do apartheid e uma recente ascensão econômica, pessoas pretas na África do Sul se sentem um pouco frustradas, uma vez que o fim do apartheid não necessariamente representou um grande avanço social. A África do Sul se apresenta hoje como um país multicultural onde todas as etnias são respeitadas, mas o fato é que serão necessários muitos anos para que o país se recupere depois de tantos anos sendo dividido. E o vídeo de hoje fica por aqui. Hoje é o som de Peter Tosh com a música Apartheid, lançada em 1977, que obviamente fala sobre a luta contra o sistema de segregação na África do Sul. Vale lembrar que Peter Tosh, além de ser um dos principais artistas jamaicanos e um dos principais precursores do reggae como movimento cultural, ele também é conhecido pela sua militância em prol dos direitos humanos. E a todos vocês, muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Um grande beijo. Tchau.